Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área junto com o Felipe Oliveira. Já que não tem live, já que não tem futebol brasileiro rolando, a gente vai especular. Por isso a gente está inaugurando um quadro especulando aqui, falando sobre essa janela aqui, os jogadores que podem ir e vir dos clubes que a gente está ligado, que é um assunto que vocês gostam pra caramba e é um assunto que pertence ao bar, né, pertence ao boteco. Pertence ao boteco. Então, e aí, quem vai vir pro seu time? Você viu? Pois é, alguns jogadores podem vir, outros podem sair. A gente estava conversando aqui a respeito do Lucas Lima, né, Felipão? Que existia uma proposta do Fenerbahçe por ele e alguns caras falam alguma coisa, outros jornalistas falam outra, mas de fato o que a gente apurou aqui, aliás, é bom dizer, antes de você comentar, que aqui não se trata muito de cravar absolutamente nada. Não, nossa intenção não é essa. A gente não quer também vender história para colocar no título e fazer visualização, que é o que a gente sabe que rola aqui no YouTube. Nego vende que o Palmeiras está contratando o Rooney, o Beckenbauer, a porra toda, para ganhar visualização. E não é o espírito. O espírito é discutir o que está se tratando na grande mídia, jornalistas que a gente respeita, os caras que apuram de verdade. Assim. Exatamente. E inclusive nossas próprias apurações também, que a gente tem nossos contatos, afinal também somos jornalistas. Então, não parece, mas somos. Não parece, mas somos. Então a verdade é essa. Então, antes de começar, já deixa o like no botão aí, por gentileza. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pega a sua breja. Pega a sua breja e vem pra cá, porque a gente vai começar a falar de Lucas Lima. Que aí, cara, ele vai, fica... Cara, Lucas Lima, a informação que a gente teve até o momento, a questão que o Fenerbahçe aí topou pagar a multa dele. E a multa, é de quanto? E a multa do Lucas Lima, então, é importante falar isso, a multa do Lucas Lima a partir de julho aí, ela vai cair de 20 milhões de euros para 8 milhões de euros. Muito mais acessível. Muito mais acessível. E o Lucas Lima, que teve aí uma sequência no final do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América como titular, até fez alguns jogos razoáveis, nem de longe razoáveis para baixo. Hein? Razoáveis para baixo. Acho que tem 24 jogos nessa temporada, apenas uma assistência. Número pífio para um cara como ele, que veio como um grande craque pro Palmeiras. Número pífio para um jogador de Série B. Exatamente. Não dá para passar nenhum tipo de pano, né, cara? Exatamente. Segundo a informação aí do Rodrigo Fragoso, que é um setorista do Palmeiras, eu o conheço e tal, ele disse que o Fenerbahçe vai enviar uma proposta aí pro Palmeiras nos próximos dias, no valor de 2 milhões de euros pelo empréstimo do Lucas Lima por um ano. E aí vai ter aí uma cláusula com a opção de compra de 6 milhões de euros. Eu imagino que se a proposta for essa, o Palmeiras não vende. Só que no Palmeiras... a palavra não chegou nada, não tem nada de certo, não tem nada de definitivo e ainda tem um puta do imbróglio de um empresário aí, um tal de Codor, o nome dele. Edson Codor, que cuidava da carreira do Lucas Lima quando ele estava no Santos. O Lucas Lima chegou a processar ele, colocou, enfim, uma briga judicial. Porque o pai do Neymar entrou no meio. O pai do Neymar assumiu a carreira do Lucas Lima, o André Cury também, tem essa briga de empresários, o Codor quer que o Lucas Lima seja vendido, os outros empresários não, tá esse imbróglio, o Palmeiras disse que não recebeu nada e tá isso daí na imprensa, cara, mas eu acredito que não vai rolar. Não, se for nesses termos não vai sair. Agora a multa sendo estipulada em 8, se o Fener quiser que pague a multa e leve, e aí o Palmeiras não tem muito o que fazer, até porque os salários que ofereceram pro Lucas Lima são muito altos, né? Sim, 4 milhões de euros por ano. Um salário muito acima do que ele ganha no Palmeiras, embora no Palmeiras ele ganhe uma grana preta. Ele já ganha uma grana de Europa, né? Então, bom, primeiro caso é esse. Também temos aí para falar de Palmeiras rapidamente o Angulo, né? Angulo, o jovem da base colombiano. Recebeu a proposta do City. Sim, recebeu a proposta do City, mas... Como subiu agora pro profissional, o Felipão integrou ele ao elenco. Só pra situar, o Angulo não jogou ainda no profissional, ele é um jogador... Sub-20. Ele é colombiano. Colombiano e fez um sub-20 pela seleção colombiana, impressionante, né? Sim, o Matos estava assistindo ali na TV em casa, já ligou pro pessoal do Palmeiras, vamos contratar esse moleque aí que ele joga muito. O Palmeiras foi lá e trouxe, na base do Palmeiras ele jogou. E agora, depois de ter contratado, o Palmeiras já recebeu uma proposta que lucraria o dobro com essa venda pro City, mas o Palmeiras parece que não está disposto a vender. Não está disposto a vender, vai esperar um pouco. Faz bem, né? Vai valorizar ele, até porque tem Felipe Pires e Carlos Eduardo, que são dois micos, jogadores, né? Dois micos. Nesse ano no Palmeiras. Tem gente que acha que o Alexandre Matos só faz coisa boa, mas Pires e Carlos Eduardo estão aí para nos lembrar que não. Leandro Almeida. Nossa senhora, tantos outros. Enfim, temos aí agora, vamos falar de Flamengo. Flamengão. Porque o Flamengo tá precisando de um centroavante aí, desde a perda do Uribe, entre aspas. O Jesus já pediu um centroavante, um zagueiro também.
chegou-se a sondar aí Radamel Falcão Garcia, mas... Então, isso que eu ia falar com você. Não passou de rumor, Só historinha cara. de imprensa, Historinha. O Flamengo chegou a consultá-lo aí no mês de maio, mas se assustou com os salários que ele pediu, cerca de 2 milhões e 700 mil por mês, cara. Aí, embora o Flamengo tenha grana, mas... O Falcão Garcia, com todo o respeito que eu tenho à história dele como jogador, que foi fantástico no Atlético de Madrid, no Porto, ganhou Europa League pelas essas duas equipes e tal, mas a bolinha que ele tá jogando 33 nos últimos anos... tempos, pra ganhar isso, desculpa, quem vê ele jogando na Copa América consegue entender que ele tá longe de ser o jogador que ele já foi. E segundo a informação que a gente apurou aqui, ele tá perto de fechar com um time da Major League Soccer, aí, o Inter Miami, uma nova franquia que foi adquirida aí por um grupo de empresários, ofereceram um salário astronômico para ele e ele tá praticamente encaminhado para esse clube aí. O Flamengo mudou o rumo pro Pedro, né? Pedro do Fluminense, que tá passando por sérios problemas financeiros, o Fluminense que já tá 2 meses sem receber salários e 5 meses de direitos de imagem atrasados. O Fluminense não pagou direitos de imagem esse ano ainda para os jogadores, ou seja, há um desgaste alto ali, embora o Fluminense seja gerido pelo Diniz ali, que faz o vestiário, ele consiga controlar os ânimos e não deixar a galera esmorecer. No momento que surge uma proposta de um time que pode pagar muito mais salário para o Pedro, um time que hoje traz uma visibilidade muito maior, com todo respeito ao Fluminense, mas o Flamengo tem o dinheiro, é o time da massa. Sim. E nessas condições o Flamengo é mais interessante para um jogador jovem se autocolocar no futebol brasileiro. Ainda tem, com esse agravante do cara não receber, o cara fica numa situação complicada entre aceitar ou não. E o Flamengo ofereceu, segundo a gente anotou aqui, o Flamengo ofereceu uma proposta de 10 milhões de euros por 70% por 50% dos direitos. O Fluminense rejeitou e na noite da última sexta aí o Flamengo subiu a carga para 12 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Entendi. E um salário que seria o dobro do que ele recebe no Fluminense. Bom lembrar, ele só tem 50% dos direitos do Pedro, ele receberia uma parte desse valor, a maior parte, mas não integral. Receberia cerca de 31 milhões e 200 mil reais. Uma grana pequena baseada no que se espera do Pedro. E a multa dele para a Europa é de cerca de 20 milhões de euros, 50 milhões de euros, se eu não me engano, e para o Brasil o valor a gente não sabe. Mas com certeza deve ser muito menor. O que se diz, o próprio Mauro César falou isso, que é um cara que tem fonte dentro do Flamengo. Isso aí manja tudo do Flamengo. E ele falou que o Flamengo ele continua insistindo na contratação, mas ele não quer se indispor com a diretoria do Fluminense porque eles dividem a administração do Maracanã. Então são duas diretorias parceiras nesse momento. Por conta disso, não vai haver um desgaste muito grande. Vamos ver o que vai se desenrolar dessa história inteira. De qualquer jeito, o Fluminense fica mais preso por conta desse problema financeiro. Vamos ver se vai conseguir segurar o seu centroavante. E tem a questão também que pessoas próximas ao Pedro aí disseram que ele está tranquilo, só que ele está ciente que provavelmente esse assunto vai se alongar e vai acabar virando uma novela, como foi o Henrique Dourado, por exemplo. E vai ter que acabar se manifestando. E ele vai ter que acabar se manifestando, obviamente vai ser cobrado pela torcida do Fluminense, pela nova diretoria do Fluminense. Ele vai ter que ser muito bem gerido pelo seu staff. Exatamente. Vai virar aquela novela, aquela intriga de dois rivais históricos aí do futebol brasileiro e carioca. E vamos acompanhar, né? Mas... Quero saber de você, o que você acha? Pedro fica no Fluminense, vai pro Flamengo ou recebe uma proposta da Europa, de repente, e vai embora? Que é a prioridade, inclusive, do Fluminense, vendê-lo pra Europa. E pra fechar, o Santos que tá aí buscando um substituto pro Jean Lucas, né? Uma contratação muito mal feita pelo presidente Pérez, que foi um troco ali da venda do Bruno Henrique. Muito mal feito. Santos já não tinha nem a opção de compra fixada. Era só pra mostrar o jogador. E não tinha nem a opção de travar uma ida agora, no meio do ano, com o contrato em vigor, o contrato é até o final do ano. A única opção que o Santos tinha era cobrir a proposta. E o Pérez ainda correu atrás do dinheiro, mas a própria família do Jean Lucas se manifestou a vontade de ir embora, então o Santos ficou muito sem ter o que fazer e perdeu um jogador que se tornou um pilar importante da equipe. São Paulo ele até antecipou a volta das férias, né? Antecipou, foi fazer reunião com o presidente para tentar ver um substituto, porque na opinião dele o Jean Lucas era um cara vital para esse time. E o Santos hoje está discutindo aí a opção de 3 caras. Léo Senna, do Goiás, bom jogador. Tá falando do Hernani, que era aquele volante que jogava com o Otávio no Atlético Paranaense há alguns anos atrás. Alto, careca, moreno, muito bom jogador.
Eu particularmente gostava muito do futebol dele quando eu acompanhava aqui, ele tá no Zenit. E se fala também do Guilherme, aquele jogador do Começou Corinthians, na Lusa, que começou na Lusa, volante também. Bom jogador também. São 3 bons nomes aí, mas que o Santos tem a questão financeira, que não sabe quanto vai conseguir contratar. Quanto vai conseguir dispor para contratar alguém, mas essas são até agora aí as especulações, o que está rolando no mercado que dá para falar mais assertivamente. Quero saber de vocês. O que vocês. Quais são as especulações que estão rolando mais que a gente não comentou aqui? Comenta aí embaixo que a gente vai discutindo e a gente vai tentar fazer esse quadro pelo menos aí até acabar e encerrar a janela. Todo final de semana, todo sábado para vocês. E lógico, por isso, comenta se você gostou do quadro, se você quer mais esse tipo de quadro aqui. Isso é super importante pra gente saber. Demorou? É isso. É isso, grande abraço e até o próximo vídeo, rapaziada.